Fala pessoal, tudo bem com vocês? John Textor ataca novamente. Ele volta a fazer acusações gravíssimas de manipulações no futebol brasileiro, colocando em xeque os dois últimos campeonatos brasileiros. E aí, Palmeiras e São Paulo rebateram, porque tem uma última sobre um choque rei. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! John Textor, senhoras e senhores, o dono da SAF do Botafogo, se manifestou novamente. Depois de ter dito publicamente que haveria um complô, uma manipulação decretada para que o Palmeiras fosse campeão nos últimos dois campeonatos brasileiros, sem até então apresentar nenhuma prova, porque ele diz que não trata-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele vai levar isso até a Justiça Comum, o que ainda não o fez. Só que, ao invés de tocar o processo, já que ele tem tanta certeza assim de que o futebol brasileiro está manipulado, ele começa a jogar aos quatro cantos informações levianas, graves acusações, sem ainda apresentar essas provas. E é claro que essas provas elas têm que chegar na justiça, não para o Chico Garcia aqui, mas quando você faz uma acusação, você precisa exibir essas provas, porque senão... Gente, é muito fácil, ele está brincando de batalha naval, atirando para tudo que é lado e colocando em xeque todos os profissionais envolvidos no futebol. Ele já havia decretado, ou pelo menos sugerido, que havia uma manipulação envolvendo árbitros e árbitros de vídeo, que teria áudios de árbitros reclamando que não recebiam propina nos últimos dois campeonatos brasileiros. Onde estão esses áudios? Por que a gente ainda não foi a fundo nisso? Se realmente ele está querendo ser um baluarte da decência e revolucionar o futebol brasileiro, transformar o futebol brasileiro e desvendar, ou talvez, né, com tudo que ele está dizendo, o maior escândalo de corrupção no nosso futebol da história, por que isso ainda não veio à tona? Então, novamente ele veio fazendo acusações e agora publica um texto no seu site, ele é todo blogueirinho, né? Publicou um texto no seu site e vejam só. Afirmando categoricamente que em dois jogos especificamente, um no Brasileiro de 2023 e um no Brasileiro de 2022, o Palmeiras foi beneficiado. E vejam só, por conta de relatórios de inteligência artificial. De acordo com relatórios de inteligência artificial, ele, John Textor, tem certeza, e esses relatórios também, de que alguns jogadores participaram dessa manipulação, árbitros também. E ele cita dois jogos, vamos lá, Palmeiras 4, Fortaleza 0, isso no Brasileirão de 2022, só que tem um grande detalhe nessa história. O Palmeiras já entra nesse jogo campeão brasileiro, porque o Inter não tinha vencido o seu jogo anteriormente, que disputava naquele momento uma possibilidade de título ainda meio remota, porque ainda faltavam algumas rodadas. O Palmeiras já entrou campeão contra o Fortaleza e aplicou 4-0. Pois bem, segundo o relatório contratado pelo Textor, 4 jogadores da equipe cearense excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Eu estou apenas relatando aqui para vocês, tá? O que o Textor colocou em texto, em inglês, inclusive, lá no seu blog. Depois, o outro jogo é Palmeiras e São Paulo. Ano passado, aquele 5-0 que o Palmeiras aplica no São Paulo dentro do Allianz Parque. O São Paulo acho que até já tinha sido campeão da Copa do Brasil e ali o Palmeiras atropela numa grande rivalidade que os dois vêm travando nos últimos anos, né? Palmeiras e São Paulo. Pois bem, na ocasião desse jogo, o Botafogo era o líder. E aí o Textor afirma que 5 jogadores são paulinos, ele afirma que 5 jogadores são paulinos excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. É óbvio que isso não iria ficar batido, que não iria passar batido. Ele acusa 5 jogadores do São Paulo de estarem envolvidos numa manipulação para perder para o rival Palmeiras por 5-0 dentro do Allianz Parque. Cara, isso é tão nonsense que, se for verdade, a gente está diante do maior crime da história do futebol. Da história.
Não haverá nada parecido com isso. Nada. Se isso for comprovado. E é por isso que é tão difícil acreditar. A gente está falando de uma rivalidade. E outra, quando ele fala que 5 jogadores do São Paulo fizeram isso, ele atira para todo o elenco. Para, no mínimo, todo mundo que entrou em campo. Porque ele não dá nomes. Então, ele coloca em xeque para o torcedor do São Paulo, para a instituição, para a opinião pública, de que alguns jogadores do São Paulo se venderam para esse jogo. Gente, olhem um absurdo que é isso. De novo, sem apresentar essas provas. Aí é claro, né, gente? É claro que isso gerou um repúdio, né, dos clubes. Antes disso, segundo o Textor, alguns especialistas, que ele não citou o nome deles, né, e de inteligência artificial, decretaram 100% de confirmação que houve manipulação nesses jogos citados na nota e que ele já enviou esses relatórios para os seus procuradores. E ele voltou a afirmar que árbitros e árbitros de vídeo também participaram dessa manipulação. Diz ele, já tomei providências para fornecer a um procurador provas abrangentes relativas a esses jogos citados e a outros. Há provas de uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo, entre aspas, ou entre parênteses, né, geralmente jogadores, também estou preparado para demonstrar combinações entre árbitro de campo e árbitro de vídeo que claramente participaram da manipulação de jogos com erros graves de arbitragem para garantir o resultado manipulado. A vitória por 5-0, segue a nota do Textor, do Palmeiras sobre o São Paulo, foi o começo de uma virada aparentemente impossível, entre parênteses, e agora histórica, sobre uma equipe do Botafogo que tinha o recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão após 14 vitórias em 17 jogos. Olha, que coisa. Mas a incompetência do Botafogo ele não coloca aqui. E só um detalhe, tá? John Textor. Caso o título seja retirado do Palmeiras, eu não consigo nem falar isso sério, o vice-campeão foi o Grêmio, tá? Porque o Botafogo não teve competência nem para chegar em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Chegou em quinto. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 23 foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores do São Paulo. 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas 5 ultrapassaram limites que deixam clara e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação além dos jogadores identificados. Aqui ele está isentando o São Paulo, né, como clube. Meu Deus do céu. O relatório Matchfix nível 2, que prova, após conclusão do Matchfix nível 3, manipulação da partida entre Palmeiras e São Paulo, foi enviado ao STJD no fim de 2023. Mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nomes dos acusados são e sempre deverão ser omitidos e não mostrados à Justiça Desportiva. Essas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores e investigadores governamentais. Eu não tenho a intenção de prejudicar os acusados antes deles conseguirem se proteger. Finaliza a nota do John Textor. Ele quer protegê-los, mas sinto dizer que ele não consegue fazer isso, porque ao invés de protegê-los, ele acusa todo mundo. Quando ele coloca que 5 jogadores participaram da manipulação, ele coloca em xeque todo o elenco que entrou em campo. O Palmeiras, de novo, se manifestou. Vem adotando, o Palmeiras em nota, todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige. Essa foi a nota do Palmeiras. E o São Paulo veio a público também, dizendo: o São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultados feitas pelo dono da SAF do Botafogo.
Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou o seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Inclusive, né, uma possibilidade aí de um processo criminal contra o John Textor. Gente, é surreal. É surreal que a gente esteja vivendo isso. Porque existe um abismo e um extremismo radical que tudo isso aponta para um lado ou para o outro. Não existe meio termo. Ou nós estamos diante, repito, do maior escândalo de corrupção da história do futebol mundial, que envolveriam árbitros de vídeo, jogadores que perderiam um clássico para o rival por 5-0, ou realmente estamos diante de um escândalo sem precedentes na história do futebol mundial, repito a dizer, ou esse senhor precisa responder criminalmente por tudo isso que ele está fazendo. Porque não é possível brincar com a nossa cara dessa maneira. Quando eu digo com a nossa cara, não é só com os jogadores do São Paulo. É de todas as pessoas que participam do futebol, porque eu me sinto um palhaço. Eu cubro futebol, eu acompanho o futebol, respiro o futebol de algo que não existe, que é uma mentira, que é manipulado. O torcedor que paga ingresso e vai pro campo torcer pelo seu time, ele está sendo enganado? E isso vai continuar assim? Se isso é verdade, acabou. A gente vai entrar em luto no futebol brasileiro. Porque aí não vai ter clima de continuar o calendário. Vem tudo abaixo. Ele derruba as estruturas, ele derruba as instituições, ele acaba com tudo. Se isso for verdade. Se ele tiver provas, como em 2005 a gente descobriu o juiz ladrão, dentro daquele folclore do juiz ladrão, não sei o quê, descobrimos o juiz ladrão. Que até onde se prova o contrário, não existe o juiz ladrão. Existem árbitros incompetentes, que erram aqui e ali. O juiz ladrão, ele foi descoberto. Edilson Pereira de Carvalho, que confessou numa reportagem fantástica da revista Veja na época, assinada pelo jornalista André Rizek, que à época trabalhava na imprensa escrita. Ele descobre que havia um juiz ladrão. Tanto que, como nunca houve antes na história do futebol, 11 jogos foram refeitos no futebol brasileiro em 2005. Nesse caso, estaríamos diante de algo muito maior. Porque é tudo no plural, gente. São árbitros de vídeo, são jogadores, tem muita gente envolvida. Agora, se tudo isso é balão de ensaio, ou mesmo, tá? Mesmo que ele tenha certeza que isso aconteceu, mas se baseia em relatórios de inteligência artificial, ou como ele fez ao terminar o campeonato, um relatório contratado por ele, de uma empresa francesa, que apontava que o Botafogo terminaria o campeonato 18 pontos à frente do Palmeiras. Gente, isso é brincar com a nossa cara. E aí você pega os lances e você fala assim, não, peraí, calma. Não. Aí você tá forçando a barra. Então, ele está tentando, na marra, provar uma coisa que, repito, se for verdade, tiro o meu chapéu e recolho minhas coisas. Porque aí o futebol brasileiro, por algum momento, por algum tempo, ele acabou. Agora, se ele ficar se baseando em relatório de inteligência artificial ou relatórios contratados por empresas dele para avaliar que o Botafogo foi prejudicado, Não. Aí alguém tem que parar este homem. Alguém tem que parar, porque senão ele vai continuar fazendo acusações levianas e nada acontece. E o nosso futebol fica em suspeição por conta de um dono de uma SAF, de um empresário que veio aqui e simplesmente faz acusações nesse sentido. Não podemos concordar com isso. Então que se prove, que a gente descubra e beleza. E vamos defender a lisura. Só que até agora não tem nada demais. É só ele falando.
Até quando? O que vocês estão achando disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!